Hoje vamos falar sobre a interpretação das cartas do tarô. Na terapia, quando atendemos um cliente que apresenta um determinado projeto que deseja alterar, nós precisamos ter empatia, uma escuta ativa e vários outros recursos que nos ajudem a escolher entre as diversas opções disponíveis. Lembre-se que o projeto está aqui no sentido empregado pelo Jinshin Jutsu, como descrito no episódio 4. Já vimos que o tarô dos florais de Saint-Germain integra uma ampla gama de conhecimento, como vimos nos episódios 4 a 6, e como veremos nos próximos episódios ao examinar cada um dos elementos presentes em cada carta. Não é necessário que você possua toda essa gama de conhecimentos. Você pode começar com aqueles que você já conhece e, aos poucos, ir ampliando a compreensão e a interpretação, como faz um estudioso da Torá. No caso de testes psicológicos, o terapeuta necessariamente deverá se ater às instruções dos autores, tanto na aplicação quanto na interpretação. Já no caso do tarô, essas instruções e interpretação podem e devem ser acrescidas pelos próprios insights e pela experiência da pessoa que está utilizando o tarô, que pode inclusive criar as suas próprias tiragens e dar diferentes significados aos elementos das cartas. Quando eu digo dar diferente significado aos elementos, é no sentido de dar um maior enfoque a um elemento do que a outro, ou mesmo ampliar o alcance. Por exemplo, quando vejo o número da carta, eu não me atenho apenas à interpretação que é dada à vibração da carta, quando o número é reduzido a um único dígito. Eu acabo correlacionando muitas vezes com o Jinshin Jutsu, com cartas de outros tarôs, com uma interpretação do número composto sem a redução a um dígito, e algumas vezes cheguei até mesmo a fazer a gematria do número da carta. Vejamos como exemplo a carta 13, que pode ser reduzida a um 4. O 13 pode ser analisado como 10 mais 3, e podemos calcular a alma, personalidade e síntese da palavra 13, obtendo uma alma 10, que pode ser reduzida a 1, uma personalidade 19, que também pode ser reduzida a 10 e a 1, e a uma síntese 29, que pode ser vista como 20 mais 9, ou reduzida a 11 ou a 2. Isso já amplia o campo. Além disso, no Jinshin Jutsu, o 13 fica na região do chakra cardíaco e está relacionado ao emocional e ao sistema imunológico, devido à proximidade da glândula timo. Podemos, em seguida, passar ao tema da carta, que no tarô dos florais de Saint-Germain é a autoconfiança. No tarô de Marseille, representa a morte. As cartas do caminho sagrado é o coral. Em um tarô de animais é o coiote e em outro é a coruja. Aqui também podemos fazer inúmeras correlações. Nem sempre precisamos fazer essas ampliações, mas muitas vezes elas nos ajudam a ouvir o que não foi dito e a enxergar o que não foi revelado. Ao manipular o conjunto das cartas para embaralhá-las, você pode fazer da maneira que julgar melhor, lembrando que deve-se procurar evitar o atrito da borda de uma carta na outra, uma vez que elas são feitas de papel e não do material plástico comum às cartas do baralho, o que pode danificá-las. Enquanto manipula as cartas, você deve ter em mente o projeto que está sob observação e a sua intenção clara de encontrar uma maneira de eliminar ou minimizar os elementos que estão incomodando. Você também já deve ter em mente
o tipo de tiragem que pretende efetuar, para determinar a quantidade de cartas a serem selecionadas e a posição delas, se isso for um elemento da própria tiragem. Para escolher uma carta, você pode espalhar as cartas sobre a superfície da mesa, formando um leque, e é esse sistema que eu utilizo. Ou você pode cortar as cartas, o que significa colocar todas as cartas sobre a superfície da mesa e depois dividi-la em 2 ou 3 pilhas e escolher uma carta de uma das pilhas, normalmente a carta inferior ou a superior. Claro que você pode descobrir por si mesmo qual o método que funciona melhor para você. Se você for fazer a tiragem para uma outra pessoa, a escolha das cartas pode ser feita por você ou por essa pessoa. Se ela for escolher, peça que ela tenha em mente o mesmo pensamento que você teve ao embaralhar as cartas. Há pessoas que não permitem que outra pessoa toque as cartas do tarô, acreditando que assim manterá as energias da carta sem contaminação. Nesse caso, basta que apenas peça para a pessoa indicar a carta escolhida. Eu, particularmente, prefiro que a própria pessoa embaralhe as cartas e eu mostro a elas como fazer para evitar estragá-las, porque eu acredito que assim ela já irá sentindo a energia das cartas e sintonizando com aquelas que melhor traduzem o processo dela. Terminada a consulta, eu simplesmente coloco todas as cartas em ordem numérica, enquanto mentalizo que as cartas voltarão a conter somente a energia própria delas. O processo de embaralhar pode ser repetido a cada carta que deve ser retirada, ou podem ser tiradas quantas cartas forem necessárias de uma só vez. Eu prefiro que seja feita uma a uma, para aumentar a sintonização entre as pessoas e as cartas. A escolha do tipo de tiragem deve ser função do projeto que se está analisando. É possível fazer uma tiragem e depois escolher cartas extras para esclarecer algum ponto. Eu gosto da sequência do pé de milho e, para quem não está familiarizado, eu recomendo começar por ela. Você pode também utilizar a tiragem de lições diárias, retirando uma carta para meditação, por exemplo. Nós falaremos dos diversos tipos de tiragem depois que todas as cartas tiverem sido examinadas. Nos próximos episódios, iremos analisar cada um dos elementos das cartas do tarô dos florais de Saint Germain. Fiquem bem e até o próximo vídeo.